Caríssimos irmãos e irmãs, o maior ato de amor de Deus é criar. Muita gente acha que o maior ato do amor de Deus foi se encarnar em Cristo Jesus e morrer por nós na cruz. Não foi. Foi um grande ato de amor, mas não foi o maior. Querem ter uma ideia do que é o amor de Deus? Imagine a cena. Deus, sendo onisciente, ou seja, aquele que tudo sabe, sabia que dando livre-arbítrio a Adão e Eva, que ele tinha decidido desde toda a eternidade que seriam os nossos primeiros pais. Deus já tinha determinado que a humanidade nasceria a partir deles dois. Já tinha determinado as leis da hereditariedade. E Deus não volta atrás naquilo que Ele faz, porque tudo que Ele faz é perfeito. Ele é perfeito em todos os seus atos. Então, imagine que Deus, desde toda a eternidade, tinha determinado em sua lei eterna que o salário do pecado seria a morte. Então ele já sabia o que ia acontecer, se ele é onisciente, ele tudo sabe. Ora, ainda assim, ele resolve criar Adão e Eva e toda a humanidade. Sabendo que isso iria custar a sua encarnação na segunda pessoa, que é Jesus, a sua paixão e morte. Ora, se a gente não vai para a cozinha fazer um bolo sabendo que vai solar, sabendo que não vai prestar, que a gente vai jogar no lixo, sim ou não? Então, imagine que Deus nos criou mesmo sabendo que nas pessoas de Adão e Eva, o bolo humano ia gorar, ia solar. Só que ele não queria jogar no lixo. Então, ele, desde toda a eternidade, já tinha vislumbrado o pecado dos nossos pais primeiros e decidido como seria a redenção. Que essa redenção iria lhe custar descer do seu trono de glória, se humilhar, sofrer e morrer em nosso lugar. Então, entendemos que para que Jesus operasse a obra da redenção, em primeiro lugar, teríamos que ser criados por Deus, estar vivos e sermos livres para poder cometer o pecado. Isso vem antes. A criação vem antes da redenção. E o tamanho do amor de Deus não para por aí. Não fica simplesmente numa criação básica. Vejam que mundo lindo Deus criou para todos nós. Para pecadores e santos. Esse nosso Brasil, então, meu Deus do céu. Eu não conheço o lugar mais lindo na face da terra, já rodei o mundo inteiro, viajei muito antes de ser padre. Não conheço lugar mais lindo que os Lençóis Maranhenses. O que dizer de Maragogi? O que dizer de Arraial do Cabo? Eu sou louco com água. Deu para notar, né? E as montanhas? Quem já esteve nos Alpes Suíços? Quem já esteve na Cordilheira dos Andes? Já viajei isso tudo aí. Que coisa maravilhosa. A neve, quando cai, você olha no seu ombro, ela tem um formato que é a coisa mais linda. E é tudo simétrico e estético, um floquinho de neve. As flores. Já viu que todas são uniformes, não tem uma pétala grande, outra pequena, uma triangular, outra quadrada, não. E o que dizer das frutas? Eu sou louco com fruta. Antes, eu como nordestino, né, cresci entendendo que fruta era a sobremesa da mulher preguiçosa, né? Porque lá no Nordeste, as mulheres têm que fazer uma sobremesa para a pessoa que vem, botar o seu melhor talento ali, bonito, por um lado, mas dizer que fruta que vem da cozinha de Deus é sobremesa da mulher preguiçosa, pelo amor de Deus, né? Hoje, para mim, a melhor sobremesa é uma fruta.
Eu adoro cafungar uma manga, um pêssego, são perfumadas, no ponto justo de doçura, é uma loucura. Então assim Deus nos mima. E o que dizer das iguarias, né? A criatividade humana chegou à arte culinária, meu Deus do céu, um vatapá, uma lasanha, um churrasco, olha só. Poderia passar o dia inteiro falando dessas delicadezas de Deus para conosco na criação. Então essas belezas e delícias estão disponíveis para os piores criminosos e pecadores, não só os santos. E isso deve nos estarrecer, deve nos mover à conversão como forma de gratidão a Deus por toda a sua bondade. Porém, hoje, Sexta-feira Santa, somos chamados a olhar para este que é o segundo maior ato do amor de Deus, que foi a encarnação, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, a ressurreição entra aí também, por quê? Porque é ela que nos dá esperança de que a morte não é o fim da vida, de que a morte não dá a última palavra nas nossas vidas. Então a igreja nos convida a colocar o foco na humildade do nosso Deus que se encarna e no heroísmo de nosso Senhor que dá o seu tudo. Em outras palavras, a sua vida, isso é o seu tudo, deixando-nos o máximo exemplo de amor. Por definição, na nossa fé, amar, como o próprio Jesus ensina, é dar sem esperar nada em troca. O próprio Jesus ensina em João 16,13, não tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Imagine, dar a vida por um amigo já seria um grande gesto de amor. Imagine dar a vida pelos inimigos. Nós todos éramos inimigos de Deus, pelo pecado. Está lá, na lei eterna, o salário do pecado é a morte. Então Jesus vem e dá a sua vida pelos amigos com que ele conviveu e também pelos inimigos. Então foi o amor maior possível. Pois bem, caríssimos, no livro da Sabedoria, capítulo 11, versículo 20, está escrito que Deus faz tudo com medida, número e peso. A gente vê a ordem do universo, que coisa maravilhosa. Existe um princípio na metafísica, que é uma das matérias que a gente estuda na filosofia, que faz parte do currículo de preparação sacerdotal. Um princípio conhecido como o princípio da finalidade, segundo o qual todo agente age por um fim, ou de forma mais ampla, tudo o que existe e age tende a um fim, a uma finalidade, ou seja, um objetivo. E aí vamos explicar. O princípio da finalidade sustenta que nada age ou se move sem um propósito, mesmo que esse propósito esteja implícito na natureza da coisa. Por exemplo, a semente tende a se tornar árvore. O olho tem a finalidade de ver. O ser humano tende naturalmente à felicidade, ao bem supremo. Como é que nós vamos tender a algo que não existe? A antropologia dá testemunho da existência de Deus, porque não passou pela face da terra nenhum povo totalmente ateu. A gente vê sempre vestígios de altares, de totens, livros sagrados, vestes sagradas. Então como é que a humanidade inteira está equivocada? Então a gente vê a loucura do ateísmo, que é um fenômeno cultural. Então, caríssimos, a natureza grita a existência de Deus. Na visão aristotélico-tomista, Santo Tomás de Aquino, baseado em Aristóteles, o filósofo, todo ser tem um fim intrínseco que corresponde à sua natureza. Esse fim é o que orienta o seu desenvolvimento e suas ações. Agora que doido, né? Eu costumo falar a frase famosa do filósofo Orígenes: ao tigre é impossível destigrar-se, ou seja, perder as suas características de tigre, a sua essência de tigre, mas ao homem é possível desumanizar-se. Por causa do tal livre-arbítrio.
E por isso que a gente mais tem que aprender a usar na vida é o livre-arbítrio, porque é ele que vai nos levar para o céu ou para o inferno. Então, nós vemos esse princípio aplicado tanto a seres inanimados, que seguem as leis naturais, quanto aos seres racionais, que podem conhecer e escolher os seus fins. Quais são as implicações disso? O universo não é fruto do acaso, mas tem ordem e direção. Deus é quem ordena o universo e tudo que existe deve orientar-se a Ele, Deus. A natureza humana tem um propósito que pode ser conhecido pela inteligência. Para isso nós somos seres inteligentes. Se a gente se colocar a filosofar sobre o sentido da inteligência, por que que existe a inteligência no homem? A resposta final é para se encontrar com Deus, para entender que acima de nós tem um Deus, que é o autor de tudo que foi criado. A suma justiça, o sumo bem, a verdade, o Criador. Santo Tomás aprofunda esse princípio ao afirmar que Deus é a causa final de todas as coisas, ou seja, o fim de tudo, pois tudo foi criado para participar da sua bondade e glória. E por isso, se você que me escuta em casa ou aqui, está em crise existencial, se está sofrendo ou pior, pensando em tirar a sua própria vida, contemple todas essas maravilhas de Deus. Entenda esse amor e tome posse dele. Porque quem nos faz duvidar do amor de Deus é o demônio. Toda a ação do demônio, e ele atua muito no pensamento, é nesse sentido de nos separar de Deus, de duvidar da bondade, da misericórdia de Deus, da existência de Deus. Então, muito cuidado com o que você pensa. Se o que você pensa está gerando um mau juízo de Deus, está gerando um afastamento de Deus, um esfriamento da fé, a perda da fé, é Satanás que está em cima de você. E isso é tão ruim quanto ser possuído pelo demônio. Às vezes, ser possuído pelo demônio não é tão ruim, porque se o demônio entra em mim, tudo que ele fizer de blasfêmia, foi ele que fez em mim. Ele me usou, não fui eu que fiz. Agora, quando ele sugere um pecado, eu vou lá e digo sim, aceito, aí já sou eu, inspirado por ele, instigado por ele, mas tenho culpa no meu ato. Então, mesmo que você não tenha apalpado o amor de ninguém na sua vida, entenda que você foi criado por Deus. Deus amou e ama cada um de nós que fomos criados. Você foi pensado por Deus do jeitinho que você é, com essas características que você tem. Ah, mas eu não gosto do meu olho, do meu nariz. Para com essa loucura estética da sociedade moderna. Deus ama a gente desse jeito. O que interessa é o que Deus pensa de nós, e não o que os outros vão dizer de nós. O que interessa são os critérios de Deus e não os critérios humanos. Quanta gente sofrendo por causa disso, porque é escrava desses critérios. Só a verdade pode ser o nosso critério na vida. Então, para Deus, todos nós somos bonitos, todos nós somos importantes. Sabem por quê? Por causa desse princípio da finalidade. Deus não dá ponto sem nó. Se Ele colocou você no mundo é porque tem um grande propósito para a sua vida. Não é à toa, Deus não é bobo. Deus não é de perder tempo. Tudo que Ele faz é eficiente. Então aqui a diferença é que nós temos livre-arbítrio, e aí somos nós que decidimos se vamos dar vitória ao diabo ou a Deus. Deus não vai perder jamais. O mal não vai triunfar sobre o bem, mas nós somos livres e podemos permitir o triunfo do mal nas nossas vidas, quando nós elegemos por nossa própria vontade o pecado. Quando nós nos rebelamos contra Deus. Então, pode ter certeza que Deus vai lhe ajudar a atingir esse fim, vai estar com você para torná-lo possível. E sabe qual é o grande propósito de Deus para a vida de cada um de nós? É a Santa Sara, é a Santa Mariana,
é o Santo Afonso, é o Santo Ney, é o Santo Davi, é a Santa Maria Teresa, é o Santo Afonso, o São Tiago, o São Fernando. Esse é o desejo de Deus. Deus quer a santidade de todos, pode ter certeza. Para isso nós fomos criados. Deus quer a salvação de todos, mas nem todos querem a salvação de Deus. Não chegamos a santos por culpa nossa, porque a graça de Deus não vai faltar. Então cabe a nós começarmos a empreender essa grande aventura da nossa santificação. Por isso devemos pedir a Deus todos os dias conversão, santificação, perseverança final e salvação. A principal graça que a gente deve pedir. Pois bem, a única revolução que pode resolver os problemas do mundo é a revolução do amor, é a revolução da santidade. Se você empunhar a causa da santidade, terá o mais sublime propósito que pode ter na sua vida. Acabará a sua apatia existencial, e você será feliz e terá paz interior, porque todos os santos da igreja foram assim e dão testemunho disso que eu estou falando. O amor é a solução para todos os nossos problemas. E foi essa revolução que Jesus trouxe, a revolução do amor. Inclusive, eu já disse e repito, o Dr. Marco Aurélio Dias da Silva, renomado cardiologista aqui no Brasil, viu que a saúde cardiológica das pessoas que amam é superior à saúde cardiológica dos outros. Então, no amor nós teremos mais saúde física, inclusive. Então, ele escreveu um livro, Quem Ama Não Adoece, leia. Eu recomendo, sobretudo se você vive no modo mágoa, no modo carência afetiva. Pare de ficar se queixando do amor que não recebe. O que quiserdes que vos façam, fazei o vós primeiro. Ame! E aqui esse vai devolver o amor, aquela ali mais ou menos, aquele ali vai ser indiferente, aquele vai me odiar. Mas na média, amor gera amor como ódio gera ódio. Então, a grande crise, meu irmão, minha irmã, que está aí nesse poço, é crise de fé. O que está levando você à depressão e a pensar em tirar a sua própria vida, é a falta de base para crer num céu eterno que está destinado para todos nós que formos santos. É a certeza desse amor incondicional de Deus por nós. Meditação sobre o quanto vale a nossa vida para Deus. Lembra-se das tentações de Jesus? No deserto o diabo diz, tudo isso será teu, se te prostrares e me adorares. O diabo está disposto a dar pela sua alma, pela minha, todos os reinos da terra. E o que Deus deu? O que Deus está disposto a dar? A vida dele. A nossa salvação custou a vida de um Deus. É isso que nós celebramos hoje, essa morte salvífica de Jesus. Então isso deve nos mover, segundo a meditação de Padre Antônio Vieira, a querer oferecer o máximo pela nossa santificação, pela nossa salvação. Porque o diabo está disposto a dar todos os reinos da terra. Jesus, Deus, deu a vida dele, então quanto você está dando? Pela sua vida, pela sua salvação, o que você faz? De oração, de caridade, de instrução nas coisas de Deus. Então, caríssimos, vejam que essa revolução definitiva, nós já tivemos a Revolução Francesa, com seu lindo mote, o que tem de lindo tem de falso. Igualdade, fraternidade e liberdade, tudo fachada. Porque isso aqui não foi aplicado a nós católicos. Houve perseguição e assassinato de religiosos na França da igualdade, fraternidade e liberdade. Uma farsa, uma mentira. A Revolução Comunista, também outra mentira, outra fachada. Justiça social, comida no prato do pobre. Vamos acabar com a mais-valia, com a exploração. Não precisamos desse lixo, dessa doutrina. Leia você Manifesto Comunista de Karl Marx, para ver que Karl Marx era contra a família. Nada mais satânico do que um manifesto que propõe o ateísmo, que diz que a religião é o ópio do povo. Que loucura é essa?
cristãos que acreditam nesse lixo, padres que professam essa loucura. Nós não precisamos disso, porque tudo o que nós precisamos, Jesus já ensinou. Nós precisamos de amor. O amor que está na raiz da caridade, que eu já vou explicar para vocês, que é uma patente do catolicismo. Na Revolução Francesa, para vocês terem ideia, um convento de freiras foi dizimado. Elas foram assassinadas. Sabe por qual crime? Por serem freiras católicas. Uma obra que inspirou uma ópera chamada Diálogo das Carmelitas. Vá para a internet e veja se é conversa isso que eu estou falando. Eu gosto na minha pregação de matar a cobra e mostrar o pau. Qualquer coisa que quiser questionar, por favor, pode chegar aí pela rede social, venha falar comigo, que eu mostro qual é a base. Chega de tanta mentira no mundo, chega de tanta manipulação da história, da verdade. E vejam as revoluções que os santos da igreja propiciaram. Muitos santos e membros da igreja católica protagonizaram verdadeiras revoluções intelectuais, sociais e científicas que marcaram profundamente a história da humanidade. Por quê? Porque deixaram seus corações se revolucionarem por esse amor de Deus. Tomaram posse desse amor, se sentiram amados e resolveram devolver esse amor. Que é isso que a gente faz em gratidão. A igreja teve papel central no desenvolvimento de diversas áreas do saber e da técnica, especialmente durante a Idade Média, conhecida pelos historiadores marxistas, sempre eles, como Idade das Trevas. Vai estudar, ignorante, desculpa aí. Foi Idade da Luz, Idade das Trevas é essa, em que os bebês são assassinados, em que um ovo de tartaruga tem mais valor do que o ovo de um ser humano. Isso é trevas. Então, a partir de santos como São Bento, que fundou o monaquismo ocidental, os mosteiros beneditinos tornaram-se centros de preservação do conhecimento e experimentação agrícola. Os monges estudavam o solo, as estações, introduziam rotação de culturas e técnicas de irrigação, contribuindo significativamente para o que hoje chamamos de agronomia. Qual era o lema de São Bento? Ora et labora, ora e trabalha por amor a Deus. Na arquitetura e engenharia, os monges cistercienses foram pioneiros na construção de mosteiros funcionais, olha aí, arquitetos, sustentáveis e esteticamente refinados. Aplicaram princípios matemáticos e hidráulicos avançados para a época, inclusive com sistemas de saneamento, captação de água e moinhos. Isso influenciou diretamente o surgimento do estilo gótico, cuja base técnica e simbólica teve grande desenvolvimento em ambientes eclesiais. Coisa linda, uma catedral gótica. Só quem já foi à Europa sabe a beleza de um templo desses. Na música, a igreja deu origem à notação musical moderna. O monge Guido d'Arezzo, por exemplo, sistematizou o uso das linhas e notas. Dó, ré, mi, vem tudo da igreja. Até, mulher de bom gosto, o champanhe que você toma é uma invenção de monges. Meu irmãozinho, a cerveja que você toma, na justa medida, né? É obra de monges. Então, assim, com o trabalho de Guido d'Arezzo, se permitiu a escrita e transmissão das melodias. O canto gregoriano, além de sua beleza espiritual, marcou profundamente a história da música ocidental e é a base de toda a teoria musical europeia. A pintura e a escultura sacras foram altamente valorizadas como meios de catequese e expressão da fé. Eu vou citar um Michelangelo. Não conheço, não vi na minha vida um escultor igual a Michelangelo, católico. Pega a Pietà, pega o Moisés, o próprio Davi, que não é de inspiração sagrada. Sabem por quê? Porque tudo na Idade Média se fazia por amor a Deus. Deus era o centro de tudo. Quando o homem passou a ser o centro de tudo, aí começamos a descer a ladeira. Agora nem o homem é o centro, com essa cultura da morte que o Papa denuncia no documento Evangelium Vitae. Então, mosteiros e catedrais
Foram verdadeiras escolas de arte, onde surgiram obras-primas que uniam técnica, simbolismo e espiritualidade. Artistas medievais e renascentistas, muitos ligados à igreja, como Frangélico e Giotto, fundiram beleza e teologia em suas obras. Dá uma voltinha ali na Europa e confere o que eu estou falando. Outras ciências, como astronomia, matemática e botânica, foram cultivadas em ambientes monásticos, onde se copiavam manuscritos antigos, realizavam observações e experimentações. A igreja, longe de ser inimiga da ciência, como dizem os inimigos da igreja hoje, foi sua maior patrocinadora por séculos, especialmente através da vida de santos e de ordens religiosas que buscaram unir fé e razão a serviço da civilização. Outras áreas do saber revolucionadas pela igreja. Se prepara que eu estou babando, eu estou com sangue no olho aqui, entendeu? Porque a igreja é a grande desconhecida do povo de Deus. E por isso nós precisamos aprender essas coisas, para poder defender a nossa igreja, para poder propor a nossa fé, para mostrar a superioridade, sim, do caminho que Jesus nos deixa. Porque hoje no relativismo tudo é igual, está tudo bem, está tudo certo, tanto faz. Como assim tanto faz? Ele é ou não é o caminho, a verdade e a vida? A gente precisa de fé para crer nisso. Educação. São João Bosco criou o sistema preventivo na educação, baseado na razão, na religião e no amor, revolucionando a forma de lidar com jovens marginalizados. Olha aí. Santo Agostinho, com sua doutrina cristã, a obra, estabeleceu fundamentos para a pedagogia cristã e influenciou profundamente a educação no Ocidente. E o que dizer de Santo Tomás de Aquino? Gente, quem lê a Suma Teológica vai ter a sensação de que aquele homem leu todas as obras havidas e por haver até então. Ele promoveu uma das maiores sínteses do pensamento humano e foi base para o ensino universitário por séculos. Assistencialismo e caridade. Segura o queixo aí. São Vicente de Paulo, considerado o pai da caridade organizada, fundou as Irmãs da Caridade e mudou o modo como a igreja servia aos pobres. Santa Teresa de Calcutá viu que não bastava cuidar dos pobres, porque tem os mais pobres dentre os pobres, os miseráveis. Madre Teresa tirou uma mulher de uma lata de lixo, que foi jogada pelo próprio filho. Ela, franzina, pequena, carregou no lombo aquela mulher. Imaginem. São Camilo de Leles fundou uma ordem voltada exclusivamente ao cuidado dos doentes, sendo um precursor da moderna enfermagem hospitalar. Tá bom para vocês? Bora! Ciência e pesquisa. Padre Georges Lemaitre, sacerdote físico belga, foi quem formulou a teoria do Big Bang, antes mesmo do Hubble. Indicado a prêmio Nobel, Padre Gregor Mendel, monge agostiniano, fundador da genética moderna, com seus estudos sobre hereditariedade em ervilhas. Padre Athanasius Kircher, jesuíta e erudito do século XVII, estudou vulcões, fósseis, música, ótica e línguas antigas, sendo um verdadeiro Leonardo da Vinci jesuíta. Padre Marin Mersenne conectou os cientistas da sua época e é considerado o pai da acústica moderna. Nós, padres, sempre estudamos e somos orientados pela igreja a não pararmos de estudar, porque nós cuidamos da parte mais nobre do ser humano, que é a alma. Então, meus irmãos, não é pouca coisa não. Grandes cientistas do passado eram sacerdotes, eram religiosos, dentro dessa ideia de oferecer a Deus o melhor. Revoluções em pensamento e espiritualidade. Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, com suas obras místicas, o Castelo Interior e Subida do Monte Carmelo, reformularam a espiritualidade cristã e psicologia da alma. Leia para você ver o bem que vai lhe fazer. Santo Thomas More, com sua obra Utopia, influenciou o pensamento político e filosófico ocidental, mesmo sendo um mártir da fé. A igreja também está por trás das universidades, hospitais e centros de pesquisa que deram base à ciência moderna. Nós somos os fundadores dessas instituições. É fato histórico amplamente documentado que a Igreja Católica foi grande responsável pela criação dessas instituições. Elas nasceram do compromisso com a igreja com o cuidado integral da pessoa humana, corpo, mente e alma, e se desenvolveram principalmente a partir de quem? Da Idade Média. Escolas e universidades. As primeiras escolas medievais surgiram nos mosteiros e catedrais, como as escolas beneditinas e as escolas episcopais. A igreja também fundou as primeiras universidades do mundo,
Bolonha, em 1088, Paris, 1150, Oxford, 1167 e Cambridge, 1209, com currículos que incluíam teologia, filosofia, direito, medicina, matemática e ciências naturais, todas sob supervisão eclesiástica. Hospitais, no modelo ocidental, também foram obra da igreja. Mosteiros e ordens religiosas cuidavam de doentes, peregrinos e leprosos por caridade, criando os primeiros centros de saúde institucionalizados. Ordens como os camilianos, os hospitaleiros do nosso padroeiro São João de Deus. Ele criou uma ordem hospitalar, e a ordem de Malta prestaram e prestam até hoje assistência médica e social por todo o mundo. Outras instituições, a Academia de Ciências do Vaticano. Um exemplo moderno e marcante é a Pontifícia Academia das Ciências, fundada em 1603 e renovada pelo Papa Pio XI em 1936. Ela reúne cientistas de renome mundial, incluindo vários ganhadores de prêmio Nobel. Faça a pesquisa na internet, você vai ver. De todas as religiões, ou mesmo sem fé, olha lá. A igreja não filtra, tem que ser católico para entrar aqui? Não. Tem que ter expertise no seu campo, da biologia, da engenharia, da química, do que for. Para prestar o quê? Consultoria, para colaborar com a evolução do conhecimento humano. Tudo para promover a pesquisa científica em favor da dignidade humana, da ética e do meio ambiente, demonstrando que a igreja valoriza profundamente a ciência autêntica, diferentemente do que dizem os nossos inimigos aí fora. Nós detemos a patente da caridade. Tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fui parar no Espiritismo porque nunca, nenhum padre, nenhum catequista falou para mim essas coisas. Eu achava que quem fazia caridade eram os espíritas. Os nossos irmãos espíritas fazem sim caridade, nós temos isso em comum com eles, mas não fazem tanta caridade quanto faz a igreja católica. Então eu nem fazia, na igreja não tinha nem pastoral. Pra vocês terem ideia, não havia estímulo para isso, lamentavelmente. Então a palavra caridade deriva do latim caritas, que expressa um amor profundo e desinteressado, muitas vezes associado ao amor divino. No contexto cristão, especialmente no Novo Testamento, ela traduz o termo grego ágape, representando o amor incondicional e sacrificial. Antes do cristianismo, práticas de ajuda mútua e assistência aos necessitados existiam sim em algumas culturas, como a cultura grega, judaica, romana. Porém, o cristianismo institucionalizou a caridade como uma virtude central. Fé sem obras é morta para nós, promovendo-a como expressão do amor a Deus e ao próximo. Todo mundo acha importante que haja os sindicatos, não é? Até isso é obra da igreja, não é dos comunistinhas não, tá bom? É nosso também, esse mérito. As guildas, na Idade Média, eram associações de trabalhadores como sapateiros, que se organizavam para oferecer suporte mútuo, especialmente em tempos de desemprego ou dificuldade. Funcionavam como redes de solidariedade, oferecendo assistência financeira, treinamento e representação. Essas organizações são consideradas precursoras dos sindicatos modernos, pois estabeleciam as bases para a defesa coletiva dos direitos e interesses dos trabalhadores. E nós somos, pergunte à inteligência artificial, está lançado o desafio, para não dizer que isso é a opinião do padre, pergunte, a maior instituição de caridade do mundo, de acordo com os dados do Anuário Estatístico da Igreja, o mais recente, de 2023, ela administra mais de 115 mil instituições de assistência e beneficência globalmente. As instituições incluem, anota aí, 5.167 hospitais, com maior concentração na América e na África, 17.322 dispensários, principalmente na África, América e Ásia, para dar alimentos para os pobres, 648 leprosários distribuídos na Ásia e na África, 15.699 casas para idosos, doentes crônicos e deficientes, localizadas na Europa e América, 10.124 orfanatos, principalmente na Ásia e na América, 11.596 jardins de infância, com maior número na América e na Ásia, 14.744 consultórios matrimoniais presentes na América e Europa, 3.663 centros de educação e reeducação social,
além de 36.386 outras instituições em diversos tipos. Por exemplo, essas fazendas de recuperação, pastoral da sobriedade, Caritas Internacional, etc., etc. Vejam então a grande revolução que aconteceu na humanidade por causa deste homem rejeitado, perseguido, humilhado e morto como um malfeitor. Quanta vida brotou e brota desta morte. O maior personagem da história foi um homem derrotado, segundo os critérios humanos. Nesta homilia, eu também quis chamar a atenção de vocês para a grandeza e a beleza da nossa igreja, que é a grande desconhecida do povo católico. Uma instituição, sim, feita de santos, principalmente, mas também de pecadores. Não por isso merece o tratamento que o mundo lhe dá. Como é triste ver católicos que viram as costas para a igreja, seduzidos muitas vezes por mentiras e calúnias a respeito dela, pelas promessas fáceis das seitas, por suas paixões desordenadas e pecados escolhidos. A ignorância sobre a igreja e seu papel tem feito muitas vítimas. E eu quero chamar a atenção deste lado mãe da igreja, que cuida tão bem de nós, através, em especial, da liturgia. Vejam só que beleza, que espetáculo, tudo que nós estamos vivendo nessa Semana Santa. Nós apalpamos o que foi a vida de Jesus, é como se fosse uma teatralização. Vocês hoje repetiram com o povo, soltem Barrabás, crucificam, não é? Então isso é justamente para mexer com todos os nossos sentidos e aquecer os nossos corações. Pois bem, foi a igreja que aprendeu do Mestre, foi ela que foi enviada e empoderada por Jesus para a sua missão. A única instituição fundada por Jesus é a Igreja Católica Apostólica Romana, historicamente. Para quê? Para nos ensinar o caminho do céu e nos ministrar os sacramentos salvíficos que Ele deixou. Eu, como padre, sou uma pessoa extremamente feliz e totalmente realizado. Vivo, por graça de Deus, no modo paz, no modo esperança, graças ao modo fé que eu recebi da igreja. Tudo que eu sou hoje, toda a minha felicidade como cristão, especialmente como padre, eu devo à igreja. Eu amo a igreja do fundo do meu coração. Deus seja louvado pela Santa Amada Igreja Católica Apostólica Romana. Para sempre seja louvado.